Bom, em 1869, 1870, houve outro concílio no Vaticano, que proclamou o dogma da infabilidade do Papa, inspiração das trevas, no seio de homens religiosos e certamente virtuosos, mas, mesmo assim, que tinham muitas arestas a cortar. Até o Papa, nesta época, que era Pio IX, mesmo ficando infalível com o dogma, faliu ao aceitar essa heresia. E o pior é que, se é dogma, não pode ser mudado, na convicção dos sacerdotes. Porque, se os infalíveis papas são mudados, não os podem ser as leis transitórias dos homens que os cercam. Muitos outros concílios assinaram o atestado de incompetência espiritual, porque eles somente reuniram os bispos para condenar, esquecendo que Jesus Cristo, que eles mesmos dizem ser o guia do catolicismo, nunca reuniu seus primeiros discípulos a não ser para ajudar, para servir, para instruir, para aperfeiçoar cada vez mais os dons que todos temos. Muito bonito isso. Sim. Bem, Lancelin, vamos trabalhar para não cairmos nas tentações. Porque quem anda com Cristo não deve ter desculpas dizendo: errei porque não sabia. Fiquei pensando, na verdade, às vezes estamos de posse de grandes qualidades e ao lado mantemos um defeito que empana o brilho de muitas dessas qualidades. Temos de procurar o conjunto de valores para que surja a libertação. Pude notar nessas conversações a bondade de Deus sempre a nos enviar socorro, renovando as nossas convicções. Ainda assim, a nossa ignorância investe contra as bênçãos dele, e ele continua a nos amar. A minha razão me fez crer que depois da reforma iniciada por Lutero, surgiu o campo propício para vir o Consolador prometido pelo próprio Cristo, quando os homens estivessem preparados. E mesmo esse Consolador, com uma bandeira inteiramente inspirada no amor e na caridade, foi terrivelmente perseguido. Como havia passado o tempo de queimar os homens, condenados por leis e bulas, por concílios e conchavos, decidiram queimar os livros do prometido pelo Mestre. Obras essas que vieram para ajudá-los, vieram para alertar os que dormem nas letras, para acordar em espírito, amando a Deus e a toda a criação. Ouvimos algumas melodias inspirativas e partimos renovados para o trabalho, na paz de Deus. Saímos mais cedo desta vez, quando íamos passando sobre uma grande capital, escutamos pela nossa percepção mais aguda aquele volume de barulho em forma de vibrações alteradas e notamos logo que provinha de um estádio onde estavam concentradas mais de 100.000 pessoas em uma algazarra ensurdecedora. Seguindo o nosso guia espiritual, baixamos rumo ao campo do esporte. Confundimos-nos entre torcedores. Eu ainda não tinha tido a curiosidade de observar o fenômeno espiritual nesse ambiente de distração. Mais de 1 milhão de entidades, segundo ficamos sabendo pelos diretores espirituais do estádio, ali compareciam. Eram espíritos de todos os tipos, de todas as escalas evolutivas. Fiquei ainda mais espantado ao observar na direção que Miramês me apontou, uma espécie de presídio volante, um verdadeiro milagre de engenharia espiritual, de forma a recolher ali os espíritos perturbadores da ordem que, depois de uma longa triagem feita por espíritos capacitados, eram soltos, depois de advertidos. Esse espírito
era estruturada em uma matéria cuja composição, mesmo depois de longa observação, não pude compreender direito e que não tirava a visão dos espíritos retidos do campo de futebol. Construído com técnica perfeita, toda a ressonância de gritos e vibrações alteradas tem convergência interna e não externa. Quem grita, por exemplo, não pode suportar o próprio barulho, ouvido com ecos ensurdecedores. Já com a mente condicionada, os que já conhecem esse processo, quando vão presos, emudecem, pois já aprenderam a lição. Isso é interessante, né? Que é uma forma de que o mal que você faz, né, extrapolando, né, volta para você, né? Eu acho que era aqui que tinha parado. Oi? Sim, mas aqui ele está falando especificamente disso. Isso mesmo, reverbera, tudo que a gente faz, reverbera a gente mesmo. Só que aqui ele é aumentado a vibração para que ele mesmo não consiga, né? Ele se amudece. E os mais evoluídos vão se emudecendo, porque já sabem que quanto mais eles gritam, mais vai reverberar neles mesmos, né? E assim, na verdade, a gente tinha parado aqui, ia começar do recinto. Mas foi importante voltar lá, depois na hora que a gente conversar, eu falo o porquê. Esse recinto foi feito de uma... Rapidinho, Silvio, deixa eu só fazer um comentário dessa parte, dessa estrutura. Que foi exatamente, né, na vez passada que a gente parou. Imagina um estádio, a quantidade de pessoas ali, juntos, em aglomeração, em um pensamento. A espiritualidade, ela realmente busca de uma maneira de deixar o máximo de harmonia possível no ambiente daquele, né? Imagina toda o carinho, a atenção que eles têm com um local assim, que vai família, que vai criança, que vai todo tipo de pessoa. E fico imaginando isso também em shows. E essa tecnologia onde a pessoa ela grita e reverbera dentro dela própria como uma forma de aprendizado, me fez lembrar de um espírito que nos trabalhos do meu pai, né, lá nos trabalhos mediúnicos, ele aparecia vez por outra. Dependendo dos trabalhos que aconteciam, o mentor, que era o Dr. Marcos, ele chamava o espírito Popov, que era um russo, e ele era especialista em eletrônica. Então, ele tinha, junto com a equipe dele, ele vinha e ele tinha vários equipamentos para potencializar o processo de reeducação interna. Então, um equipamento desse em grande escala, é onde cada pessoa ela grita e reverbera dentro dela própria, essa tecnologia ela pode ser usada individualmente também, né? Então, talvez o Popov até use coisas parecidas, determinados equipamentos, onde a pessoa, ela, ao pensar, ao emitir um determinado tipo de pensamento, aquilo ele reverbera dentro, causando um processo de reação mais rápido do que seria o normal, e isso fazendo com que a pessoa ela se reeducasse, né? Claro que isso deve ter aí toda a permissão dos mentores da linha espiritual dela, para que o Popov ele usasse um desses tipos de equipamentos. Igual tem equipamentos que servem para desarmonizar, existem outros que servem para harmonizar, né? A gente tem isso no campo físico mesmo. Uma pessoa que não está escutando, então coloca um aparelhozinho ali para escutar melhor, uma pessoa que não consegue andar, né? Uma prótese. E então eu fico pensando nisso em pequena escala, mesmo em pequena escala, esses equipamentos, e o quanto deve estar sendo usado num processo da regeneração da humanidade para intensificar, né, esse processo de reeducação interna, para começar a ajustar padrões mentais para planos mais altos. E você falou num troço que agora me lembrei, né? Isso é lógico, é a base do reflexo condicionado, né? O que eles fazem lá, né?
e depois isso foi trazido aqui para a Terra, né? Se desenvolveu toda essa, digamos assim, tecnologia do reflexo condicionado. E se a gente parar para pensar, é uma forma de educação fantástica, né? Que a gente vê que eles paravam os que já conheciam o processo não abriam a boca porque sabiam que aquilo ia perturbá-lo. É exatamente isso. Quantas vezes a espiritualidade não usa em nós coisas parecidas, né, para a gente desenvolver um reflexo condicionado e ir abandonando determinadas práticas que a gente tem como hábito, né, exercer. Quantas vezes a gente já não deve ter passado por situações assim e, de repente, simplesmente abandona alguma coisa que a gente fazia com regularidade, né? Simplesmente a gente começa a abandonar, né? Provavelmente a gente já fomos vítimas, entre aspas, desse reflexo condicionado nos imposto, né, pela espiritualidade para o nosso bem. E ainda sobre esse trecho, uma outra reflexão que eu fiquei pensando era isso. No estádio, era muita gente, uma aglomeração grande, toda a atenção que eles davam a essa organização para que fique mais harmônica. Agora, vamos pensar em outras formas de aglomeração, por exemplo, estradas, né? Então, estradas, engarrafamentos, algo que envolve ali muita gente. Então, imagina a quantidade de emissões mentais, às vezes de raiva, ali por conta do trânsito. Isso ele repercute na psicosfera do planeta. E a gente sabe que o trânsito é um aspecto mundial, né? Um trânsito que ele está ficando mais difícil no planeta todo, né? Se for nos países da Europa, em todo o planeta é uma questão ainda que, que ela envolve muita gente a cada dia. E nesses locais, nas estradas, também tem os espíritos responsáveis por manter a harmonia, sabe? Então, tem uma prece do Alziro Zarur, que foi o criador da Legião da Boa Vontade. Ele era um radialista e ele teve um trabalho no rádio belíssimo de oração no Brasil todo, né, na época em que a televisão ainda não era disseminada. Então ele teve um trabalho de caridade, de preces, e ele tem uma prece que é a prece do caminhoneiro, que é exatamente para ser rezada quando está na estrada. Em outras palavras, é entrar em sintonia com esses espíritos que cuidam das estradas, porque tem espíritos responsáveis, né? A gente sabe que tem espíritos que cuidam de cada aspecto do planeta, de cada estrutura e das estradas também. Então, é uma reflexão também com relação a esses grandes números, volumes de pessoas. E você colocou mais uma situação assim fantástica, que extremamente presente em tudo isso que a gente te viu agora, né? Que foi aquela que, quando a gente é envolvido por uma situação desconfortável, que a gente se irrita, começa a reclamar, a impressão é que piora. Então, quanto mais a gente reclama, parece que mais coisa dá errado, mais piora, né? E isso é mais ou menos a mesma coisa do estádio. Até a hora que a gente entende que, se a coisa está desconfortável, vamos nos recolher, vamos mudar a vibração, porque se a gente entra naquela vibração, começa a reclamar, achar ruim, achar que está mal feito, a coisa reverbera e volta para a gente. Então parece, quantas vezes a gente ouviu, pô, estava ruim, eu me irritei, ficou pior ainda. É exatamente isso, é exatamente a questão do estádio. Se a coisa está ruim, não está dando certo, pensa o que não está dando certo. Se a gente entra nessa, não está dando certo, e vou reclamar, e vou espalhar essa coisa negativa, piora. Por incrível que pareça, piora, né? E só aprende quando a gente para pensar. É um reflexo condicionado, porque a gente vai parando de se envolver e de reclamar, de achar que está ruim, que não sei o quê, porque as coisas ficam mais irritadiças, a gente fica mais irritado, fica mais envolvido naquela coisa negativa e vai parando. É um reflexo condicionado também, que a gente vai aprendendo. No recinto, né?
Esse recinto foi feito de maneira que cada preso tem o seu lugar. No entanto, para manter-se uma posição favorável de visão, ele tem de fazer um grande esforço. Somente o fanatismo os incentiva para tal esforço. E ainda mais, do presídio volante sai uma espécie de túnel sugador elástico, de maneira que pode capturar qualquer espírito malfeitor em qualquer parte do campo ou na assistência. Desculpe eu interromper, mas é que eu acho isso engraçado, porque na minha cabeça vira quase um desenho animado nessas coisas, porque fica tão fantástico, né? Você imagina como se fosse um dirigível, né, para dar uma forma, com um tubinho que vai passando que nem um aspirador de pó, e vai sugando os caras, né, na torcida, né? Então, fica uma imagem assim, até engraçada, né, para mim, né? Desculpa. Agora imagine que ele está pondo aqui no livro como uma trompa de elefante. E um ponto, né, com relação a isso que ele colocou, eles dizem que isso aqui é só algumas coisinhas que eles ficam contando para não nos chocar. Então imagina como deve ser no plano espiritual. Por isso que mesmo aqueles que têm uma noção, quando chega para o plano espiritual, fala assim, nossa, porque tem muitos aspectos que saem completamente do nosso contexto. E olha que isso ainda é mais ou menos no plano físico. Imagina quando vai um pouquinho para os planos mais evoluídos, que não só a tecnologia, mas a estrutura ideoplástica é absurdamente mais ampla. Como deve ser aqueles filmes de ficção científica ou de magia extrapolados assim, muito além do que a gente consegue conceber. Bom. Inclusive, eu acho que muitos esses filmes, essas histórias que o pessoal traz assim de universo fantástico, eles captam mais ou menos dessas vivências em planos diferentes. Disso eu tenho certeza, né? Começou pelo Dante Alighieri, né? É algo semelhante à tromba de elefante. Ele é invisível aos olhos dos perturbadores espirituais, e no seu terminal ficam 2 operadores, também invisíveis, que obedecem a um comando. Espalhados em todo o campo, existem vigilantes transmitindo as ocorrências. Fiquei intrigado com tamanha assistência espiritual. Como dão trabalho aos outros, os homens e espíritos, que não descobriram a necessidade do respeito e do dever de um cidadão de bem. Procurei imediatamente Miramês, que, diante da minha inquietação, respondeu com presteza. Lancelã, tudo o que vês é necessário para a evolução dos que se reúnem na Terra, como sendo alunos para o grande aprendizado. Porém, a massa usa as possibilidades divinas para escândalos humanos. E Deus é tão bom que os suporta com paciência e procura todos os meios de educá-los em favor deles mesmos. Esse espetáculo a que assistimos também poderia ser um grande acúmulo de energia superior, se todos fossem educados e as emoções disciplinadas. Na matemática espiritual, são desperdiçados toneladas e toneladas de energias nervosas de força vital, que são desprendidas pelos processos emotivos nesse ambiente de divertimento. Por isso, bandos de entidades de todos os tipos se aproximam daqui com fome desse alimento divino, que os homens jogam fora pela ignorância, e ajuntou com sabedoria. Se essa multidão tivesse ciência disso, seja sentisse o amor no coração e respeitasse os direitos dos outros, se cada um se comportasse como cristão, abrindo canais pela emoção ao suprimento espiritual inesgotável,
poderiam vir até aqui enfermos de todos os tipos, que seriam curados pelas quantidades de fluidos atraídos pelas disposições psíquicas afinadas com a harmonia de Deus. No entanto, em vez de atraírem essas bênçãos referidas, desperdiçam as que têm, que muitas vezes lhes foram dadas com muito esforço da parte dos benfeitores espirituais. O Evangelho, Lancelin, cabe em qualquer lugar, ajudando a manter a paz e a própria felicidade. Silvio, essa parte aqui, eu até sugiro que a gente volte, gente, porque já deu a hora, né? Já vai começar aqui a irradiação da Ana, mas eu queria colocar umas reflexões que eu acho que é muito rico esse trecho, muito rico mesmo. Fantástico. Marca nele, então. Pronto, agora eu não vou errar, não. Vou marcar aqui, que aí a gente volta para falar sobre essa parte da força vital, como que tem esse desperdício. Mas pode fazer agora, acho que passar um pouquinho. Não, eu acho vale. que isso aqui dá, Não, porque aí a gente... ele é muito rico mesmo, essa parte.